foram ao túmulo. Diga comigo, foram ao túmulo. Diga mais forte, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinha colocado. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos... E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Magdalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. E partindo, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não, diga mais forte, não. Verso 12. Depois disso manifestou-se de outra forma, ou em outra forma, a 2 deles que estavam no caminho de Emaús, no campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles também não deram crédito. Verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza porque não deram crédito aos que o tinha o visto ressuscitado. Pai das luzes, a sua palavra foi lida. Demante o que minar a salva. Eu sou o teu instrumento. O Senhor é o tocador, o tangedor desse instrumento. Pai, voremar a série me ande flócia. Usa-me, Senhor, conforme a eficácia, o querer, ó meu Pai do Senhor, para esta noite, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ministra os corações que aqui estão, ministra a cada vida e glorifica o teu nome para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda aos céus bem forte. O texto que nós lemos é um texto divisor de águas para a vida da raça humana. A Bíblia, a epígrafe do texto vai falar da ressurreição de Jesus. A morte de Jesus não foi um acidente.
A morte de Jesus também, juntamente com a sua ressurreição, também não foi uma surpresa, pois o próprio Cristo, usando os evangelistas, e aí eu quero falar propriamente do evangelista Mateus, vai relatar que o próprio Cristo fala da sua morte, mas fala também da sua ressurreição. Então quem ouvia as mensagens de Jesus sabia que ele iria morrer, mas segundo ele também iria ressuscitar. Mateus 16, 21 vai dizer sobre isso. Mateus 17, 22 vai tratar também disso. Mateus 10, 17 ao 19, também vai falar tanto da morte como da ressurreição. E Mateus 26, 2 também vai tratar disto. E a Bíblia também é categórica em dizer que quando os religiosos da época se levantam para impedir o propósito do grande Deus por meio de Cristo na terra, o próprio Cristo vai dizer aos religiosos: eu derrubo o templo com 3 dias, e com 3 dias reedificarei o templo, oh glória. Os religiosos não entendem, e por não entenderem, começam a blasfemar e a se levantar contra Cristo, porque na mente dos religiosos, Cristo estava falando do templo de 4 paredes, que ele derrubaria aquele templo e com 3 dias reconstruiria, edificaria de novo aquele templo. Ora, se os religiosos daquela época vivessem também tanto nesse tempo, ou como no tempo egípcio, eles também teriam o entendimento que se Cristo quisesse levantar o templo com apenas 3 dias, com todo o avanço da tecnologia, nos nossos dias presentes, isto seria realizado. Mas a incredulidade deles e a falta de entendimento espiritual, sabe por quê? Que tem muita gente morrendo espiritualmente, porque é muito bom na sua área, é muito bom naquilo em que ele estudou para execução, mas quando se trata da vida espiritual, a nota dele seria 0, porque ele não tem vida com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, é minarassal a candarábia, ele não tem uma vida de entrega ao seu Deus, e por não ter esta vida, não ter esta busca no Biergia, Cristo fala algo com ele e ele não entende. Por quê? Porque ele é natural, porque ele é carnal. E o apóstolo Paulo vai dizer no Biergia que existem 3 classes na igreja: os espirituais, os carnais e os naturais. Quando você fala das coisas espirituais, você precisa ter vida espiritual para entendê-la, você precisa ter vida espiritual para compreendê-la, lamai derrécia, porque se você não tiver vida espiritual em Deus, você nunca vai discernir aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Aquilo que é natural se discerne de forma natural. Tem gente que uma enfermidade acomete o seu corpo, mas essa enfermidade foi tomada por algo espiritual, por um demônio, por uma entidade, por um trabalho feito. E essa enfermidade só vai desaparecer se ele buscar em Cristo, em Deus e na pessoa do amigo Espírito Santo, força para que aquele trabalho, para que aquela oferenda seja desfeita. Aleluia! E nós precisamos entender. Os religiosos não conseguiram entender. Por quê? Porque Cristo falava espiritualmente, mas eles absorviam naturalmente. Sem a ressurreição de Cristo,
a morte teria a última palavra. Se Cristo não estivesse morrido e ressuscitado, toda vez que a morte dissesse, vou levar fulano, ela levaria sem prestação de contas a ninguém. Toda vez que a morte consulta o eterno para levar alguém, ela precisa consultar. Porque antes da morte de Cristo e antes dos propósitos de Deus serem estabelecidos, a morte vinha, levava quem ela queria, seja grande, seja pequeno, seja quem comandava, quem não comandava. A morte levava, vou levar, e não tenho conversa. Mas quando Cristo foi pendurado naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele estava dizendo para a morte, morte, eu vou te vencer. Reminar a medicina desse tempo não pode vencer a morte. A tecnologia desse tempo não pode vencer a morte. Perceba que tem pessoas que vão envelhecendo e por causa do dinheiro que tem, vai criando métodos, vai criando meios para ficar mais belo, para ficar mais bonito, para mudar a cor do cabelo, para mudar a forma física. Eita, no Biergia. Mas quando a morte chegar, reminar a saua, não tem como ele negociar a cor do cabelo, não tem como ele negociar entre a canto de comontre a candarábia, o seu padrão social. Quando a morte chegar, tanto para mim ou como para você, no Biergia, não tem como negociar. Cristo morre, Cristo ressuscita. E quando Cristo ressuscita, Ele está dizendo, a última palavra agora é minha. Você não deu glória? Eu vou repetir. A última palavra é minha. Apóstolo, então aqueles que morreram, eles morreram. Não, meu irmão, lê Bíblia. A Bíblia diz que eles estão dormindo. A Bíblia diz que eles estão dormindo em Cristo, e no soar da sétima trombeta, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados primeiro, e depois nós que aqui estivermos, receberemos um corpo de glória, um corpo de glória. Reminar a saua candarábia. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir. Apóstolo, tem hora que eu quero parar, tem hora também que eu quero parar, tem hora também que eu quero chutar o balde e deixar tudo, mas quando eu olho para o sacrifício, eu digo, Jesus, não posso. Eu até queria, eu até poderia reminar a saua, mas o teu preço na cruz do Calvário, reminure a calamaia, me deu a oportunidade de viver na plenitude da sua presença. A última palavra de Cristo se tornou a nossa esperança de ir para o céu, porque antes da ressurreição não tinha como chegar ao céu. Existem 3 céus. O primeiro é o que você vê. O segundo céu, a Bíblia diz que demônios, que são principados, potestades e hostes da maldade, trabalham nele. Porque quando o anjo desce do primeiro céu para trazer a minha bênção, a sua bênção, o meu milagre, o seu milagre, esses príncipes, que são demônios, que são anjos caídos, fazem de tudo para que a sua bênção não chegue, para que nada aconteça. E é por isso que você não pode abrir mão da sua vida de oração. Quanto mais difícil estiver, você precisa, mesmo que seja se arrastando, orar. Mesmo que sem palavras, mesmo que seja apenas as lágrimas,
O Cristo que morreu por mim e por você vai entender as lágrimas, vai entender o seu silêncio, porque tem hora que a gente não tem palavra, tem hora que a gente não tem lágrima, mas o nosso silêncio ele também recolhe, entendendo o que é nossa oração. Agora, se Ele é a nossa esperança do céu, e se Cristo não ressuscita, o céu seria um pesadelo, não existiria. Quem está aí, diga glória a Deus. Existiria para os seres celestiais, não para nós, que fomos formados de corpo, alma e espírito. O céu continuaria lá, o primeiro, o segundo e o terceiro, porque lá existem, no primeiro céu, seres celestiais, os anjos, os serafins, os querubins, estão todos lá. Os anciãos de Apocalipse estão todos lá, adorando ao Cordeiro de Deus, adorando a Deus na sua plenitude, adorando o amigo Espírito Santo, que foi enviado por amor à minha vida e à sua vida, para interceder por nós. Eu já disse isso aqui no culto missionário, e vou dizer de novo, o Espírito Santo não intercede por quem está lá no mundo, não, o Espírito Santo intercede pelos santos na terra. Eita, é Minaraçaua. Então quando você achar que ninguém mais ora por você, pode deitar naquela cama, até roncar tranquilo, porque quando ninguém mais orar por você, o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Oramai Jone Rebidaraçaua. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história. Se Cristo não tivesse ressuscitado, cristianismo só seria engodo, só falácia, durante todos esses 1000 anos, segundo o calendário judeu, mais de 6.000 anos. A maior farsa inventada pelos cristãos. Se Cristo morre e não ressuscita, o cristianismo era uma farsa. É por isso que nós precisamos levantar a nossa cabeça e lembrar da morte vicária de Cristo Jesus, mas lembrar que Ele também ressuscitou. E como Ele ressuscitou no Biergue Acandarábia, o cristianismo continua avançando, o cristianismo continua rompendo tempos históricos no Biquia Forga, e ele não é uma farsa. Por causa da ressurreição. Se a ressurreição fosse uma farsa, os mártires do Coliseu, aqueles que sofreram na Inquisição, não teriam morrido por uma causa que seria farsa ou mentira. Mas eles davam a vida, porque alguém dizia, nega a Jesus, e eles diziam, não nego, eu encontrei com Ele, Ele mudou a minha vida, e nada desta terra vai fazer eu negá-lo. Aí traz para os nossos dias, você nega Jesus porque Ele não abre a porta. Você nega Jesus porque Ele não cura. Você nega Jesus porque alguém não te dá Shalom Adonai ou a paz do Senhor. O que é que Jesus tem a ver com isso? Nada. Mas o irmão nariz em pé passou por mim. Não foi o irmão nariz em pé que morreu por mim, foi Jesus. E se foi Jesus que morreu por mim, e se foi Ele que morreu, se foi Ele que ressuscitou, se foi Ele que me alcançou, se foi Ele que me mudou, se foi Ele que me transformou, se foi Ele que me fez um novo homem, vai fazer o nariz em pé também se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus.
Eu já comecei a entender. Aí, irmãos, os mártires não teriam morrido por uma mentira, porque seria uma mentira. Se Cristo não ressuscita, seria uma mentira. Portanto, que a Bíblia diz que os guardas tentaram subornar, os cabeças tentaram subornar os guardas, dizendo, diga que os discípulos roubaram o corpo e levaram. Você já prestou atenção que tudo que se trata do Evangelho, as pessoas tentam subornar, as pessoas tentam perseguir com mais força, falar mal com mais força. Só que mesmo subornando os guardas para mentir, Jesus ressuscitou. Aí, irmãos, para mim entrar no texto, olha para esse irmão e diga: Cristo ressuscitou, sem eu valer nada. Porque o dia que você falar para mim que a gente vale alguma coisa, a gente já pecou junto. Por melhor que você seja, por melhor berço que você nasceu, a gente não valia nada. Mas quando Cristo olha para a humanidade, Ele diz para o Pai: Pai, por eles, por resgate a eles, eu vou para a cruz. Quem de nós pegaria um filho e colocaria na cruz por causa de alguém? Por mais crente que eu sou, não faria isso. Talvez quando era mais novo, vivendo ainda experiências mais com os céus do que com a terra, porque existe um tempo que você vive um tempo mais com o céu, e existe um tempo que você vive mais experiências na terra. Talvez naquele tempo eu faria alguma loucura nesse nível. Mas com o passar dos anos, nenhum de nós pegaria um dos nossos filhos para morrer por alguém. Porque alguém vai esquecer que alguém morreu por ele. Alguém vai esquecer que aquela pessoa se entregou em prol dele. Porque isso é do humano. Isso é do ser humano. Mas sabe o que eu creio que deixa o céu chateado? Eu vou usar essa expressão. É não reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque todos nós temos luta, sim ou não? Todos nós passamos por prova, sim ou não? Todos nós temos dias difíceis, sim ou não? Todos nós temos dias amargurantes, sim ou não? Todos nós tem meses ou dias que a porta se fecha, sim ou não? Mas o que diferencia nós uns dos outros, porque nós não somos iguais, o que diferencia nós é o nosso dobrar diante do sacrifício, diante da ressurreição. Tem gente que peca, mas até para pecar, ele olha e fala: não posso. O sacrifício. Eu não posso voltar para a lama que eu era, para o tráfico que eu era, para a bebedeira que eu era. Eu não posso voltar para a vida promíscua que eu era. Por quê? Porque Cristo mudou a minha vida. Eu não sei você, mas 26 anos da minha vida já se passaram aos pés da cruz, e eu não consigo me ver no mundo. Eu acho que independente da pancada que a gente tomar, a gente vai olhar lá para fora e vai dizer: não, Senhor, mesmo aqui quebrado, moído e machucado, é melhor estar aqui. A grande diferença entre cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Olha para esse irmão e diga: o túmulo de Jesus está vazio. É o que difere o cristianismo de todas as religiões.
No podcast, Keren perguntou para mim: apóstolo, o senhor como pastor e apóstolo de uma igreja, como o senhor vê um ateu? Eu respondi a ela dizendo: eu vejo um ateu como aquele que ainda não teve uma experiência com Deus, porque o dia que ele tiver, o ateísmo cai por terra. Não tem ser nesta terra que viva uma experiência com Deus e continua não crendo nele. Então, se você ir em todas as religiões, procurar o líder de cada religião e ir no túmulo deles, você vai encontrar restos mortais dele. Mas de Cristo o túmulo está vazio. Há mais de 2000 anos. Deremendria cante o que minasawa. Se você visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, dentre outros, milhares e milhares de líderes religiosos vão morrer e os ossos vão ficar lá. E o cemitério respeita isso, viu? O cemitério tem até todos os padrões para quando alguém se decompõe dentro daquela cova, os ossos serem tirados dali e guardados em gavetas. E existem famílias que cuidam disso com muito zelo, porque fulano partiu, mas aqui está algo dele que permaneceu aqui. Restos mortais. Tem gente que vai ao cemitério, e vou lhe dizer algo aqui que talvez você vai se assustar. Você vai dizer: não, fulano morreu e eu não vou lá porque ele não está lá. Mas eu conheço gente que vai, porque se faz bem a essa pessoa. Para que impedi-la de ir a um ambiente para trazer à sua memória que aquela pessoa partiu, mas que um dia nós encontraremos com ela no céu. Eu não estou dizendo para você ir lá, chamar a existência para que um espírito se manifeste na pessoa daquela pessoa. Não, aquela pessoa morreu, não volta nesse plano humano mais. Se voltar, estão te enganando. São demônios que se transfiguram em pessoas, dizendo: sou eu. Que eu o quê, rapaz? Quem partiu dessa terra não aparece aqui mais. Não, mas eu tenho medo de cemitério. Talvez é uma fobia sua e nós respeitamos. Mas os mortos não vêm aqui mais. Quem está aí, diga glória a Deus. Decamandagaço e decantanévia. A Bíblia diz que no primeiro dia, e eu começo a tomar ensejo, porque eu quero aplicar aqui poucas coisas. No primeiro dia da semana, no calendário judaico, o primeiro dia da semana é sexta-feira às 18 horas. Pôr do sol. Ali vira-se o pôr do sol ao pôr do sol. Então, no primeiro dia da semana, que Jesus agora morre, é o primeiro dia de sábado para domingo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas preparam aromas aromáticos para ir embalsamar o corpo. Irmão, as mulheres andavam com Jesus. Você acabou de ler comigo que Maria Madalena, dela o Senhor expeliu 7 demônios. Mas elas provavelmente não acreditavam que Cristo ressuscitaria. Estão descendo com os aromas. E quando elas chegam no túmulo, a Bíblia diz que a pedra que estava no túmulo estava removida. E um ser do céu
sentado sobre a pedra, vai dizer: o que fazeis aqui, mulheres? Buscais a Jesus o Nazareno. Ele não está aqui, já ressuscitou. Sabe qual é o nosso problema? A gente ouve falar de Jesus, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele salva, mas quando chega na sua vez, você não crê. Você crê na vida dos outros, porque você está vendo acontecer, mas quando chega na sua, você fala: comigo é impossível. Mentira do diabo. O ser do céu diz: Ele não está aqui, já ressuscitou. A Bíblia diz que elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Pensa, é a mesma coisa de eu ir lá em Belo Horizonte, no cemitério, e chegar lá, a pedra está removida do sepulcro do saudoso e da minha mãe, e um ser sentado na pedra e falar: Denis, está aqui, mas não. Pensa no temor e no assombro que, por mais que a pessoa esteja preparada, vai tomar. Então aquelas mulheres se atemorizam. Oxi, não está aqui? Não, Ele ressuscitou. Aí a Bíblia discorre na narrativa. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Porque tem gente que Jesus tem que pegar e mostrar. Entra aqui e vê onde ele estava. Foi aqui mesmo que ele foi sepultado, não está aqui. Decamandagaiacere Micalamaia. Tem gente que Cristo vai ter que criar meios para que ele veja, porque é um Tomé da vida, só crê se vê. Tem gente que não crê que Deus tem poder para mover uma situação de uma causa e responder, de restaurar um casamento. Não, eu só creio se eu ver. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que não viram. Vou dizer de novo: bem-aventurados são os que não viram, mas creram sem ver. Isso é fé. A Bíblia diz: mas ide. Elas viram, elas notificaram o sepulcro, está vazio mesmo. O corpo do Cristo não está lá. Elas testificaram, são testemunhas oculares. Alguns pregadores, até sem sabedoria, pregam dizendo: